Hello everyone and welcome to today's Olá a webinar. todos e bem-vindos ao webinar de hoje, Papel do Projeto Gênios na TRH. Obrigada por estar hoje conosco. Meu nome é Lina e serei a sua moderadora para o evento de hoje. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer à Abbott por seu apoio e por tornar possível essa nova série de webinários. O programa e o conteúdo são de responsabilidade exclusiva de EMAS, a Sociedade Europeia da Menopausa e Andropausa. Passando às questões técnicas. Vocês entraram nesse webinário em modo escute apenas. Isso quer dizer que seu microfone está mutado para que não captemos nenhum ruído. Nós convidamos a enviar suas perguntas escritas no painel de perguntas no seu painel de Zoom. Também podem colocá-las em qualquer momento e nós responderemos ao final da apresentação durante a parte de perguntas e respostas. Além disso, esse evento será traduzido simultaneamente e vocês poderão escolher um dos seguintes idiomas: russo, mandarim ou português. Vocês podem selecionar as línguas com o widget de interpretação na parte inferior do painel do Zoom. Finalmente, eu lembro para todos vocês que estamos gravando o webinário de hoje e ele será acessível no site do EMAS. Agora, gostaria de apresentar nosso presidente, professor Tommaso Simontini, e nosso orador do dia, professor Luciano Pompei. Bem-vindo, professor Simontini. O senhor tem a palavra. Obrigado, Lina, pela apresentação e por também falar as diferentes regras de comportamento para o webinário. Eu sou Tommaso Simontini, eu trabalho em Pisa e na Itália, eu sou ex-presidente da Sociedade EMAS. É um grande prazer estar hoje aqui compartilhando a sessão. É um tema muito interessante, o rol do progestagênio na terapia e reposição hormonal. Tem muitos pontos interessantes, desde a parte metabólica, do risco de câncer de mama, o metabolismo, entre outros. O progestagênios não é algo que você pode escolher simplesmente assim como assim. Tem várias coisas que os clínicos devem saber. Então, hoje teremos o professor Luciano de Mello Pompeu, professor Pompeu é o professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Menopausa e presidente do Comitê Nacional de Menopausa da Federação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia. Realmente, ele tem muita experiência para poder nos ajudar a conhecer os detalhes de por que os progestagênios são tão importantes na TRH. Sem mais, gostaria de dar a palavra para o professor Pompei, Luciano. O senhor pode compartilhar os slides quando quiser. E no final da apresentação, como a Lina falou, se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação do professor Pompei, por favor, coloque na sessão de Q&A de Zoom, assim podemos recoletar as perguntas e depois fazê-las para o professor. Professor Pompei, tem a palavra. Muito obrigado, professor Simontini. Realmente é um grande prazer estar hoje aqui, por ser bem-vindo por o senhor e por EMAS. E também, claramente, estou muito feliz de ter recebido o convite para participar nessa sessão. Vou compartilhar a minha tela agora. Só um momentinho, por favor. Só um segundinho aqui. E o tema de minha apresentação é o papel dos progestagênios na terapia de reposição hormonal. Claramente que o rol do progestagênio é proteger o endométrio, mas eu acho que aqui a pergunta importante é como os progestagênios são diferentes entre si. Não, essa seria a pergunta, as diferenças entre eles. Aqui eu estou apresentando os conflitos de interesse. Nos últimos anos, eu dei algumas palestras pelo convite de várias empresas. Não houve interferência nenhuma dessas empresas no conteúdo dessa apresentação de hoje.
Hoje, vou falar primeiro do posicionamento das sociedades médicas após as publicações dos dados do WHI, as diferenças entre os progestagênios e, por último, os novos dados de acompanhamento a longo prazo de progestagênios sobre segurança mamária. E também, brevemente, progestagênios e a segurança cardiovascular. Nesse slide, podemos ver uma breve história da prescrição da TRH para a menopausa, sobretudo nos inícios tempranos e nos Estados Unidos. Observamos aqui que as terapias de hormônios começaram a crescer a partir dos últimos anos de 1930. Naquele momento, os produtos eram principalmente de éguas grávidas. E a prescrição aumentou até que nos finais dos anos 60, mas nesse momento se deram conta que a terapia de hormônios estava associada com o aumento do risco de câncer endometrial. E então houve um declínio na prescrição dessa terapia de reposição hormonal, de hormônios, mas um tempo depois se deram conta que, com a adição de processos a esse regime de tratamento com hormônios, podíamos proteger o endométrio contra a hiperplasia ou câncer, e a partir desse momento para frente, houve de novo um aumento na prescrição da terapia hormonal. E naquele momento se acreditava que essa terapia iria reduzir a mortalidade e os riscos cardiovasculares. Isso foi até o começo dos anos 2000, sobretudo em 2002, quando houve a primeira publicação de uma iniciativa da WHI. Isso, a partir desse momento, se falou que a TRH podia aumentar o risco de câncer mamário e doenças cardiovasculares. A partir desse momento, a prescrição da TRH teve uma queda muito importante. Nós sabemos que existiam algumas interpretações errôneas dos dados do WHI e agora temos maior conhecimento. Mas naquele momento, a impressão que dava a WHI era que a TRH podia ser perigosa para as mulheres e houve realmente um declínio importante na prescrição, como podemos observar no gráfico na tela. Aqui observamos que, depois de muito debate, várias sociedades focaram no estudo da menopausa e a TRH, e houve vários posicionamentos segundo a questão e os resultados do WHI. Vemos que isso foi em nível global. Eu gostaria de apresentar a Sociedade Brasileira de Menopausa aqui. A última publicação da guia foi em 2018. Mas aqui eu peguei 3 dessas sociedades, a International Menopause Society, NAMS e IBMS. E para as 3, a terapia hormonal é ideal para tratar os sintomas vasomotores, os sintomas geniturinários e também para evitar a perda óssea. Todas essas sociedades também falam do momento ideal para iniciar a terapia de reposição hormonal. Então, na janela de oportunidade para começar essa terapia, que seria para mulheres com menos de 60 anos, ou um período de menos de 10 anos do início da menopausa. Outro ponto no qual acordaram as sociedades e que eu gostaria de sublinhar é o aspecto de individualização do tratamento.
é uma parte muito importante das guias e diretrizes internacionais. Então, a TRH é reconhecida como o tratamento mais efetivo para sintomas da menopausa, sobretudo para o tratamento dos sintomas vasomotores, para diminuir a incidência de todo tipo de fraturas, mas não só para isso. A TRH também pode ajudar com outros sintomas, como dores nas articulações, alterações de humor, problema de sono e melhora da disfunção sexual. Mas o principal ator é o estrogênio. O progestagênio se adiciona para proteger o endométrio. Então, para minimizar o risco de câncer endometrial. Então, aquelas mulheres que utilizam estrogênio deveriam utilizar progestagênio para minimizar o risco endometrial. E a questão é que os progestagênios não são todos iguais. Aqui nesse slide, tentamos simplificar a classificação dos progestagênios em dois grandes grupos. Por um lado, aqueles que são estruturalmente relacionados à progesterona, aí onde estou marcando com laser, e depois, na direita, aqueles que são estruturalmente relacionados à testosterona. Vamos falar primeiro aqueles relacionados à testosterona. Aqui na direita, temos vários nomes conhecidos aqui, como, por exemplo, noretindrona, denogiste, bolona, também espironona, que também está relacionado com espironolactona, e vários desses progestogênios relacionados à testosterona foram amplamente utilizados desde o começo da história da TRH. Por quê? Porque já eram progestagênios bem conhecidos como contracepcionais. E no começo do uso deles, houve uma tendência de utilizar aqueles mais conhecidos naquele momento. E esses progestagênios estavam justamente nesse grupo, mas o problema, como tem uma estrutura similar à testosterona, também pode ter sintomas androgênicos. Outro grande grupo, aqui à esquerda, são aqueles relacionados à progesterona. Progestagênios com uma maior afinidade aos receptores. Sim, os receptores androgênicos ou uma menor afinidade para esses receptores. Mas aqui tem várias substâncias, como por exemplo, medroxiprogesterona, acetato de ciproterona, dihidrogesterona. E tem diferentes propriedades, mesmo fazendo parte do mesmo grupo. E aqui, nesse lado da imagem, o único heteroprogesterona que conhecemos é a dihidrogesterona. E assim, muito interessante, porque tem a maior semelhança. Então, os progestagênios não são todos iguais. Têm diferentes atividades biológicas diferentes. E essas atividades dependem da sua estrutura química. Aqui na esquerda, observamos uma imagem que apresenta uma célula e podemos observar o estradiol se unindo a receptor intracelular, atuando através de um caminho genômico, mas também se conectando com o principal receptor. O mesmo acontece com a progesterona, se unindo com os receptores.
Mas o que é importante observar aqui é que todos os progestagênios se unem aos receptores para poder ter essa ação progestogênica, mas alguns dos progestagênios podem inserir outros receptores, por exemplo, alguns androgênicos, glucocorticoides e também aqui com outros. Medroxiprogesterona, por exemplo, um pouquinho se conectando a receptores de glicocorticoides. Aqui essa tabela observa as diferentes afinidades e seus efeitos. Aqui temos alguns exemplos de progestagênios que... E na primeira coluna temos ação progestagênica, e todos têm uma ação nos receptores dos progestagênios. Senão, não seria possível classificá-los como progestagênios. Mas alguns têm ações estrogênicas, como aqui. Outros podem ter uma ação androgênica, como a noradiosterona, o acetato de medroprogesterona, com a menor escala. Outros podem ter um receptor de glicocorticoides. Então, os progestagênios têm diferentes propriedades dependendo da sua estrutura. A pergunta é, como podemos levar essas informações do laboratório para a nossa prática clínica? Seria relevante, por exemplo, para câncer de mama ou para o risco cardiovascular? E para isso temos que lembrar de publicações que avaliaram a associação entre a TRH e a segurança mamária. E aqui nesse slide resumem os diferentes grandes coortes observacionais que estudaram essa questão. Observamos aqui estudos desde 1995, onde houve um estudo muito famoso da saúde das mulheres de todos mostraram maior risco de câncer de mama associado com estrogênio ou estrogênio mais progestagênios. Todos mostraram isso. Mas estudos desde 1995 até 2011, nenhum focou numa progestina específica. Normalmente avaliaram o papel do progestagênios no total, né? Como se na forma global. Houve um interesse em 2016, por exemplo, com o Norwegian Breast Cancer Study, houve um interesse aqui a conhecer mais detalhe. Em 2019, houve uma meta-análise que tentou avaliar diferentes progestagênios. E essa meta-análise, publicada em Lancet em 2019, ou talvez seria melhor chamá-lo como reanálise, porque temos dados de vários estudos observacionais que foram recoletados para poder avaliar o impacto da terapia de reposição hormonal e o risco de câncer. Observamos aqui que todas essas preparações com estrogênio, hoje sem progestagênio, aumentam o risco de 1,33. Então, mais uma vez, houve uma tentativa de analisar
a via de administração desse estrogênio. E observando essa parte da tabela, observamos que não teve uma afluência no risco. Estão todos mais ou menos no mesmo número. E por último, aqui, observamos que a TRH, composta por estrogênio mais progestagênio, aumenta mais o risco, um risco relativo de 2,08. E ao analisar os diferentes progestagênios, os diferentes subgrupos, podemos observar aqui que nível progesterona e os três que vemos na tela, não houve diferença nenhuma entre eles. Todos aumentam o risco, quase na mesma proporção. Mas é importante enfatizar que a progestagênio, no caso da progesterona micronizada, só 15 casos vieram e 250 da dihidrogesterona. E observamos desses outros progestagênios, tem milhares de casos que derivaram desses progestagênios. Embora o poder de analisar a progesterona micronizada foi muito fraco nessa meta-análise, os autores informaram que o risco parecia ser para aquelas combinações que tinham o dihidrogesterona. É importante também mencionar que os meta-análises anteriores não levaram em conta os dados do estudo da WHI e, no caso de estrogênio mais progestagênio do WHI, pensem que isso só avaliava doses combinadas de estrogênios equinos conjugados e acetato de medroxiprogesterona, e houve um risco similar aos estudos de coorte prévios. E também similar à meta-análise, mas sem aumentar o risco de mortalidade associado ao câncer de mama. Por outro lado, diferentes outros estudos observacionais, o estrogênio sozinho diminuía o risco de câncer de mama, ou pelo menos não aumentava, mas essas informações não foram cobertas pelo meta-análise do grupo colaborativo no meta-análise prévio. Mas faz alguns anos houve um interesse para compreender melhor os diferentes progestagênios e o risco de câncer de mama. E essa coorte com mais de 80.000 mulheres, publicado em 2008, com um acompanhamento médio de 8 anos, mostra algumas diferenças entre os diferentes progestagênios. Por exemplo, aqui observamos a primeira coluna, aquelas mulheres que não recebiam TRH, e aqui temos o risco relativo de 1 como referência do estudo. O estrogênio só aumentava o risco de 1,29, similar aos outros estudos prévios de coorte. E aqui à direita, observamos estrogênio mais progestagênios sintéticos, e o risco era de 1,69. Mas é interessante aqui no meio da tabela. Vemos a associação de estrogênio com progesterona ou dihidrogesterona. E o risco relativo aqui era 1 ou 1,16. Não tem uma estatística significativa comparado com o grupo de referência.
Isso nos mostrou que, segundo os progestagênios do regime de TRH, o efeito, a ação no risco de câncer de mama poderia ser diferente. Em 2020, os colaboradores avaliaram o efeito de diferentes progestagênios e, mais uma vez, o que observamos é que para esses mesmos progestagênios sintéticos, houve um risco maior de câncer de mama, e esse risco é cada vez maior quanto mais longo seja o tratamento. Observamos aqui como mostra na tabela o maior risco com uma duração mais longa da terapia. Mas quando analisaram o efeito da dihidrogesterona, observou-se que até 5 anos não havia um aumento do risco de câncer de mama. O risco só aparecia quando era com o uso de mais de 5 anos. Mas mesmo assim é menor que aquele observado com os outros progestagênios. Fica muito claro nesse gráfico a diferença entre os outros três e a dihidrogesterona. Outro ponto muito interessante desse estudo é que quando restringiam a idade de 50 a 59 anos, que é muito interessante para a nossa prática, porque esse é o grupo principal, onde normalmente prescrevemos a TRH, houve um risco aumentado com os primeiros 3, aqui que observamos na tela, mas não houve um aumento com a dihidrogesterona, aqui embaixo, como podemos observar. Mesmo utilizando a dihidrogesterona há 5 anos ou mais. Mas, claro, os subgrupos, houve uma redução da amostra e assim o poder estadístico também diminui. Mas tem uma indicação muito clara que a dihidrogesterona tem um menor efeito no risco de câncer de mama comparado com outros progestagênios. Agora eu vou falar muito brevemente dos diferentes progestagênios e o sistema cardiovascular. Aqui observamos informação do WHI, os resultados cardiovasculares. Na tabela da esquerda, observamos o estrogênio para progestagênio e aqui na direita observamos estrogênio sozinho e ambos são do estudo da WHI. E observamos que, embora tenhamos várias limitações ou interpretações errôneas desse estudo, observamos que a TRH, nesse estudo específico, aumentou o risco para AVC ou para outros problemas cardiovasculares, ou mesmo para tromboembolismo venoso. Mas aqui, bom, a dose convencional era maior do que agora. Mas esses são os resultados do estudo WHI. Estrogênio mais progestagênio. Mas quando observamos o estrogênio sozinho, observamos que houve um aumento, mas mesmo no tromboembolismo venoso tinha uma menor magnitude que naquele de estrogênio mais progestagênio. E nesse caso de estrogênio sozinho, esse aumento não foi estatisticamente significativo. Então, fica claro que a associação de que a progestagênio aumenta mais os riscos cardiovasculares na
WHI. Outro exemplo aqui, esse outro estudo que avaliava em lugar de medidor de progesterona, mas a noristerona aumentava o colesterol total, o HDL, diminuía o LDL, diminuía a proporção LDL-HDL. Mas quando se añadia noristerona aqui, o efeito beneficioso do estradiol foram aqui quase eliminados. O aumento era menor com HDL, o declínio da LDL também foi menor. Mais uma vez, WHI também avaliou o efeito da TRH nos lipídios, glicose e insulina. E aqui acontecia algo bastante similar. Porque os estrogênios equinos conjugados sozinhos aumentam o HDL, mas quando añadimos o MPA, elimina essa parte desse aumento. O mesmo quando observamos o metabolismo dos carboidratos, a resistência da insulina. Observamos que elimina parte do efeito beneficioso do estrogênio nesse aspecto também. E aqui seria o estradiol e dihidrogesterona e o impacto do metabolismo dos lipídios e glicose. Aqui temos o grupo de controle na esquerda. Observamos que a menopausa estava associada com um aumento no LDL, uma estabilidade na HDL, um pequeno aumento na glicose. E quando observamos a TRH feita com estradiol e dihidrogesterona, houve um aumento significativo no HDL, um declínio no LDL e também um declínio na glicose. E aqui na direita, observamos HOMA-IR, que mostra que a resistência à insulina houve um maior declínio com esse tipo de TRH de estradiol e dihidrogesterona. Esses dados não possibilitaram observar a magnitude da dihidrogesterona e o impacto do estradiol sozinho, mas pelo menos a associação de estradiol e dihidrogesterona não era tão impactante no metabolismo de lipídios e carboidratos. Mostrava, de fato, um impacto positivo, sobretudo nessa parte das informações. E aqui observamos a trombose. Esses dados do estudo Ester. E aqui nesse estudo, o objetivo principal não era avaliar o efeito de diferentes progestagênios, mas senão é avaliar o tipo de administração dos estrogênios. E observamos claramente que o estradiol oral aumentava o risco de tromboembolismo venoso. Também observamos que o estradiol transdérmico não aumentava o risco. Mas quando observamos o progestagênio, observamos que quando o estradiol estava associado com um derivado do norpregnant, por exemplo, qualquer um deles, existia também um aumento do risco de tromboembolismo e
contrário, quando o estradiol estava combinado com, por exemplo, derivados do pregnant ou progesterona micronizada, não existia um aumento. Temos que ter muito cuidado com interpretar esse estudo, porque não foi criado com esse objetivo. Mas é mais uma parte do nosso quebra-cabeça e nos ajuda. E ajudou a mostrar que talvez, mesmo para o tromboembolismo venoso, pode ter os diferentes progestagênios podem ter diferentes efeitos. Mas um estudo amplo para ver os efeitos cardiovasculares ainda não foi feito e precisamos, mas, bom, com os dados que temos, os dados mostram que tem várias diferenças segundo os progestagênios escolhidos no efeito das doenças cardiovasculares. Agora, para finalizar, eu trago esse review publicado esse ano por os professores Langer, Rhodes, Lobo e Allison. Eu gostaria de sublinhar essa parte. Infelizmente, entre muitas mulheres e médicos, a percepção dos benefícios risco da TRH é desvirtuada e seu uso evitado levando a angústias desnecessárias. Quando iniciada dentro dos 10 anos do início da menopausa, a TRH reduz a mortalidade por todas as causas e os riscos de doenças coronárias, osteoporose e demências. E isso está se focando, ou pelo menos essa frase, se centra na janela de oportunidade da TRH, mas eu sublinhei aqui não só pelo objetivo da janela de oportunidade, mas também para lembrar a importância da escolha adequada dos componentes hormonais da TRH. Os componentes da TRH e, sobretudo, os progestagênios podem ter diferentes efeitos na saúde das nossas pacientes. Todos os progestagênios não são os mesmos, porque segundo a estrutura bioquímica podem ter diferentes ações. Essas ações podem ser mais ou menos prováveis. Com respeito aos dados de segurança mamária, poderíamos dizer que a dihidrogesterona e a progesterona micronizada poderiam diminuir ou pelo menos não aumentar o risco, ou não aumentar tanto quanto outros progestagênios. Levonorgestrel, acetato de norestesterona aumentam o risco de câncer de mama na TRH. Mas também existem dados para ter outros progestagênios. Falando dos riscos cardiovasculares, observou-se que existe uma menor interferência dos benefícios do estradiol quando se combina com progesterona micronizada ou dihidrogesterona. E por último, a TRH ao longo prazo com os progestagênios selecionados é seguro. Muito obrigado pela sua atenção. Realmente foi um grande prazer apresentar esses dados para todos vocês. E me desculpem pelo meu inglês, mas eu espero que eu possa ter transmitido as informações. Estou aqui para receber suas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Pompei, pela apresentação tão maravilhosa. Agora vamos começar com a sessão de Q&A e os convidamos para que possam enviar suas perguntas no widget de Q&A que tem na parte inferior do painel. Professor Simontini, o senhor tem a palavra.
Professor, realmente amei a sua apresentação, foi muito clara, realmente, parabéns. Realmente tem um inglês muito bom. Tem problema não, eu acho que foi muito bem explicada. Temos já algumas perguntas, como a Lina falou. Quem tenha mais alguma pergunta, por favor, pode enviá-las no aplicativo de Q&A. Vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta foi justo depois do começo da apresentação. E é uma pergunta sobre escolhas. Eu vou ler a pergunta. Como um pode decidir se utilizar, por exemplo, estradiol e hidrogesterona oral comparado com estradiol e progesterona? Quer dizer, seria uma primeira linha de tratamento se não tem contraindicação de TRH transdérmica? Eu acho que é uma muito boa pergunta, porque o professor Pompei mencionou várias vezes durante a apresentação que a hidrogesterona e progesterona tem similitudes nos resultados clínicos, nas mamas e sistema cardiovascular. Poderia nos falar como o senhor escolhe entre as associações orais na sua prática? Muito obrigado, professor Simontini. Eu acho que o primeiro aspecto que, segundo o metabolismo, a hidrogesterona e a progesterona micronizada são muito similares e também intercambiáveis. O que eu observo é que no controle de sangramento tem algumas diferenças. Na minha opinião, e no cuidado dos pacientes, eu observei que a hidrogesterona é um pouquinho melhor para poder controlar o sangramento e o padrão de sangramento. Então, nesse aspecto, eu acho que tem uma leve superioridade da hidrogesterona. E tem uma meta-análise recente que avalia os riscos de câncer endometrial. E nessa meta-análise, as progestagenos tradicionais foram muito bons para a proteção endometrial e a hidrogesterona também era muito bom. E a progesterona micronizada, pelo menos nessa meta-análise, diminuiu, mas não tanto quanto os outros progestagênios. Então, eu acho que nessa prática, na minha prática, eu estou receitando de hidrogesterona com frequência. Muito obrigada. Agora temos uma pergunta. Se tem uma paciente com menopausa e miomas, tem algum tratamento que é melhor? Tem uma TRH que o senhor escolheria como primeira opção ou não tem diferença? Não faz diferença. Então, paciente com miomas. Bom, a primeira mensagem é que os miomas não é uma contraindicação para TRH, isso importa te sublinhá-lo, porque não sei aqui, mas, por exemplo, no Brasil, alguns médicos acreditam nisso, então é importante sublinhar que não tem contraindicação nenhuma. Normalmente, nos miomas, eu começo da mesma forma como eu faço com outros pacientes. Eu mudo o progestagênio quando o padrão não é adequado. Então, começo, como nos outros casos, e se o padrão não está ok, então eu mudaria para uma ação mais para outra progestagênio. Mas primeiro eu provaria de hidrogesterona ou progesterona micronizada. Sim, isso faz muito sentido para mim também. Tem uma pergunta sobre o risco de tromboembolismo venoso profundo. Eu acho que isso se refere aos dados que o senhor apresentou, que quando não tem um aumento de tromboembolismo venoso profundo de estradiol mais de hidrogesterona ou progesterona, quando o estradiol oral sozinho mostrava um risco aumentando. Então a pergunta é
por que quando você combina esses dois tipos de progestagênios, ou de hidrogesterona e estradiol, ou MP, o risco se reduz? Conhece algum mecanismo para isso? Bom, esses estudos não tiveram a possibilidade de analisar se no mesmo grupo de progestagênios, sejam transdérmicos ou oral ou estradiol oral, é o mesmo. Claro que existe um risco e eu teve cuidado quando eu estava apresentando esse estudo. Existe a possibilidade de que não exista uma distribuição equilibrada de estradiol, a rota de administração de estradiol entre os grupos. E então, claramente temos que avaliar melhor esse aspecto. As progestagênios relacionadas à testosterona podem aumentar os riscos, eu suponho, talvez através dos receptores de corticoides, outras ações. Não fica realmente claro qual é o mecanismo. Sim, fica claro. Obrigado. Tem uma pergunta sobre o risco de câncer de mama quando utiliza através do LNG-US. Tem algum aumento de risco de câncer de mama nesses pacientes? Não temos estudos sobre os efeitos de dispositivo intrauterino em mulheres na pós-menopausa, não como contracepcional. É parte de um regime TRH. Mas considerando que só uma leve proporção de Novogestal circula em mulheres que utilizam esse dispositivo intrauterino, talvez o risco é menos aumentado que o uso tradicional sistêmico. Nós não temos nenhum estudo para que seja definitivo nessa conclusão. Ótimo. Tem uma pergunta sobre que progestagênio é mais seguro quanto ao risco de câncer de mama. Eu acho que o senhor já falou disso na sua apresentação, mas na pergunta também menciona do câncer endometrial. Então, o senhor também já comentou sobre o padrão de sangramento, as diferenças entre progesterona e hidrogesterona, e porque em alguns casos o senhor prefere hidrogesterona comparado ao MP, mas existe alguma evidência diferente para prevenir o câncer endometrial? Não temos bastantes estudos a respeito, mas a impressão e observando os meta-análises recentes que tenho mencionado, parece que a hidrogesterona é melhor para a proteção endometrial que a progesterona micronizada. É uma questão também de biodisponibilidade deles, porque é difícil ter uma boa absorção da progesterona. Tem uma técnica farmacológica para micronizá-la e aumentar a absorção, mas a biodisponibilidade é menor que naquela da hidrogesterona. Claro que também existe uma diferença não da duração do ciclo e dos progestagênios, mas pelo menos nesses estudos pareceria que a hidrogesterona é mais efetiva para proteger o endométrio. Ótimo. Eu acho que fica muito claro. Tem uma pergunta um pouco sensível. Se tem uma mulher que já recebeu uma doença
de coração isquêmica, por exemplo, uma estenose na artéria esquerda ou tem um stent, algo assim. É seguro oferecer TRH para essa paciente? Tem dados? Bom, para responder isso, deveríamos observar o estudo HERS. A dose convencional, os estrogênios equinos. Claramente temos que pensar nisso, mas no estudo HERS houve um aumento de risco de um novo evento cardiovascular. No primeiro ano, não durante o tempo todo, durante o tempo total não existia uma diferença entre TRH e o placebo, mas no primeiro ano sim que existia um aumento de risco de um novo evento cardiovascular. Então, devido aos resultados do HERS, normalmente considera-se que é uma contraindicação da TRH depois de eventos cardiovasculares como um infarto de miocárdio ou um stent. Então, normalmente é considerado como uma contraindicação. Está também publicado nas guias brasileiras, temos um capítulo sobre as contraindicações e nós consideramos que, devido ao estudo HERS, existe uma contraindicação nesse caso. Ótimo. Muito claro. Tem uma pergunta interessante, é mulheres que têm colesterol alto. Não estão necessariamente num alto risco de eventos cardiovasculares, também depende de outras doenças, mas nessas mulheres que têm níveis muito altos de colesterol, você escolhe a TRH oral ou transdérmica? Bom, primeiramente, é importante mencionar que os dois tipos de administração de estradiol diminuem o colesterol LDL e HDL, mas a via oral é mais efetiva para aumentar o HDL. Isso fica claro. O ponto importante são os triglicéridos, porque se são altos, preferimos a via transdérmica e, se não, pode utilizar qualquer uma das duas, oral ou transdérmica. Com colesterol alto, o estrogênio oral seria melhor, mas o estrogênio transdérmico também diminui o colesterol. Sim, tem uma pergunta sobre o regime da co-administração de estrogênio para o risco de câncer de mama e endometrial. Então, a pergunta é, tem alguma diferença? É melhor utilizar o combinado contínuo comparado com o regime sequencial para poder reduzir o risco de câncer de mama? Conhece algum dado comparando as duas formas de administração da TRH? Tem estudos que mostram que para a TRH combinada sequencial, estrogênio sozinho aumenta o risco de câncer endometrial. Isso fica claro e é conhecido, mas quando observamos a TRH combinada, se é contínua, progestagênios cada dia, os estudos mostram o risco similar em relação àqueles que não utilizam hormônios, ou mesmo um declínio do risco comparado com o placebo, como no WHI. Se é sequencial, por exemplo, alguns dias de progestagênios, alguns dias sem, normalmente são 12, 14 com progestagênios, então os estudos mostram que não existe um aumento ou talvez um leve aumento do risco de câncer endometrial, mas muito menor que utilizando o estrogênio sozinho.
Essa era a pergunta? Sim, eu acho que ficou claro. Eu acho que não tem evidência sobre sequencial comparado com continuous combine. Não se você dá pelo menos 12 dias por mês em sequencial, e sequencial não tem dados observações a longo prazo, porque normalmente utilizamos, como sabemos, pelos primeiros meses ou primeiros anos depois da menopausa. Tem poucas mulheres que utilizam sequencial por um longo tempo. Preferem utilizar shifting contra continuous combine. Tem uma pergunta interessante sobre o IMC. Existe um nível de IMC que para o senhor seria o limiar para decidir mudar de oral para o transdérmico, porque depois de alguns limites de IMC, alguns sugerem que teria que ser transdérmico. Não sei se tem algum limiar na prática que o senhor utilizaria. Não, o estrogênio transdérmico é uma ação muito boa. Não pelo risco do tromboembolismo venoso. E é muito comum utilizar estrogênio transdérmico, que é algum oral. Claro que temos que pensar em alguns aspectos. A maioria das pacientes, a via de administração não tem um grande impacto, mas para alguns pacientes especificamente poderíamos observar um impacto. Por exemplo, a hipertensão, pacientes com um aumento de risco de tromboembolismo, risco intermédio de risco cardiovascular, etc. Mas acredito que temos também vários casos, temos que compartilhar essa decisão com a paciente, porque algumas pacientes preferem a via de administração oral e se não tem contraindicação nenhuma para utilizá-la, por que não? Então, acho que tem algumas perguntas técnicas, mas também temos que escutar a paciente e ver qual é a percepção e preferência. Se eu concordo 100% com o senhor, às vezes é melhor proporcionar algo que a paciente goste para que cumpra com a terapia durante um longo prazo. Outra pergunta, é possível utilizar progestagênios para melhorar como uma terapia sozinha, quer dizer, sem estrogênios para melhorar os sintomas da menopausa e, se for assim, existe um risco, um aumento de risco da câncer de mama utilizando só progestagênios? Sem estrogênio? Sim, utilizar só progestagênio para melhorar os sintomas da menopausa e sintomas vasomotórios. Normalmente não ofereço só progestagênio. Não tenho experiência só com progestagênio. No passado, a experiência não foi tão boa. Normalmente aqui não receitamos só progestagênio para a TRH. Normalmente, quando o paciente não pode utilizar TRH, utilizaríamos a segunda linha, que seria a segunda linha de tratamento. Alguma sugestão para uma paciente com endometriose? O senhor prefere algum tipo de TRH ou escolhe algum progestagênio específico? Sim, na endometriose, por exemplo, eu gosto no Megestrol, eu acho que é muito bom para os pacientes com endometriose. Dianos também é muito bom. Tem duas últimas perguntas.
Realmente tem sido uma conversa muito agradável. Eu gostaria também de agradecer aos participantes pelas suas perguntas. Não tive que fazer nenhuma pergunta por minha parte. Foram todas do público. Realmente teve uma grande apresentação. Tem uma pergunta dos progestagens de ciclo longo. Quer dizer, pode se utilizar durante muito tempo? Acho que seria no período de perimenopausa, quando podemos tratar as mulheres com progestagênios, evitando os... Tem algum comentário para esse tipo de enfoque? Creio que a pergunta tem a ver com utilizar os progestagênios em períodos mais longos, de 3 a 4 meses. E hoje em dia considera-se um regime de exceção. Normalmente receita estrogênio para as mulheres sem úteros e as mulheres com útero sem esterectomia, sequencialmente, cada mês ou de forma contínua. Se a mulher tem uma intolerância ou algum efeito adverso com os progestagênios, podemos fazer que o regime seja mais longo, cada 3 ou 4 meses. Mas os estudos mostram que com esses intervalos mais longos de progestagênios, o risco de câncer de endométrio também aumenta. Não tanto quanto utilizando o estrogênio sozinho, mas é maior que naqueles casos de TRH contínua combinada. Então, seria um regime excepcional para aquelas mulheres que poderiam tolerar os outros regimes. Temos uma última pergunta, e é sobre a tibolona e o câncer de mama. Gostaria de comentar algo a respeito? O William Mimes Study mostrou que a tibolona também aumentava o risco de câncer de mama. Eu acho que era de 1,3, mais ou menos. Mas o problema é que existia, talvez, um preconceito na prescrição quando os médicos observavam que tem a impressão que a tibolona era boa para a mama, podia diminuir o risco. Então, existia uma tendência para prescrever tibolona com mulheres com um risco mais alto de câncer de mama. Talvez isso influenciou os resultados do Women Million Study. E quando observamos o LIFT Study, que avaliava a tibolona em dose baixa, comparado com o placebo, para ver se protegia dos riscos das fraturas em mulheres com mais de 60 anos, a tibolona diminuía o risco de câncer de mama. E, por outro lado, no estudo Liberate, as mulheres que já tinham recebido tratamento para câncer de mama receberam tibolona para poder melhorar os sintomas e houve um aumento do risco que volte ao câncer. Então, a observação geral é que a tibolona provavelmente não aumenta o risco, ou pelo menos não na mesma proporção que o estrogênio mais progestagênio. Mas existem ainda algumas controvérsias. Minha opinião e minha impressão é que não tem um aumento do risco de câncer de mama com tibolona, mas está contraindicado depois de ter tido câncer de mama. Muito obrigado, professor Pompei. Foi uma apresentação muito interessante, uma conversa muito interessante. E realmente, parabéns. Eu acho que todo mundo curtiu muito. Eu, pessoalmente, gostei muito. Eu acho que já estamos finalizando. Gostaria de agradecer mais uma vez a Abbott por dar apoio nessa iniciativa.
Gostaria de agradecer Lina pela magnífica organização e gostaria também de agradecer ao professor Pompei por oferecer essa apresentação tão agradável, tão informativa, por ficar aqui para essa magnífica conversa. E eu lembro para todos que esse webinário vai estar disponível no site do EMAS a partir da segunda. Então, quem gostaria de enviar isso para os colegas, ou os amigos, ou voltar a ver a apresentação, vocês vão poder vê-la a partir da segunda no nosso site. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. E assim concluímos o webinar de hoje. Muito obrigada, professor Pompei e professor Simontini, por um evento incrível. Obrigado a todos os participantes por estarem aqui hoje. Desejo para todos vocês um ótimo dia. Obrigada.